Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima e eu estou aqui mais uma vez para dar notícias que a mídia brasileira não dá sobre conflitos internacionais. Dessa vez, mais uma vez, a questão na Palestina. Dessa vez, estamos falando aqui da guerra no norte de Israel, no norte da Palestina, sul do Líbano. Bom, estamos falando aqui do grupo do Líbano, que é um grupo poderoso que está atacando o norte de Israel desde que Israel começou a atacar a faixa de Gaza. Esse grupo está atacando Israel em solidariedade ao povo da Palestina e à resistência palestina. Bom, antes de mais nada, eu queria que você deixasse um comentário. Sim, por quê? Eu descobri que toda vez que você deixa um comentário, é um sinal que você dá para o YouTube dizendo que você gostou do canal. E aí, se você deixar um comentário, o YouTube sempre vai mostrar meus vídeos para você na tela inicial do seu computador e você não vai perder nenhuma atualização. E aqui eu trabalho com notícias recentes, então eu posto mais de 3 vídeos por dia, então você não vai querer perder nenhuma atualização. Então deixa um comentário. Não sabe o que comentar? Diga a cidade onde você está acompanhando o vídeo. Bom, pessoal, temos mais notícias aqui da Palestina e vamos ver aqui o que está acontecendo. O Grupo do Líbano realiza 2 operações em 5 minutos e ataca Israel. O Grupo do Líbano permanece firme na frente norte e continua bombardeando instalações militares israelenses e soldados da ocupação. Bombeiro trabalha para extinguir um incêndio após um ataque do grupo de resistência libanesa nas colinas de Golã ocupadas na quinta-feira, 4 de julho de 2024. A resistência islâmica no Líbano, o Grupo do Líbano, continua realizando operações em apoio ao povo da Palestina e à sua valente resistência contra o genocídio israelense em Gaza, e em defesa do sul do Líbano, suas cidades, vilas e civis, contra a contínua agressão israelense pela 276º dia da inundação de Al-Aqsa. Na segunda-feira, 8 de julho, os combatentes do Grupo do Líbano realizaram 5 operações na fronteira entre a Palestina e o Líbano, até agora, que foram as seguintes. Visão geral das operações. 1. Às 17h05, os combatentes da resistência islâmica atacaram o quartel Zibedini, nas fazendas Shiba, no Líbano, com arma de foguete, conseguindo um acerto direto. 2. Às 18 horas, os combatentes da resistência islâmica atacaram o local de El-Hareb, com projéteis de artilharia, conseguindo um acerto direto. 3. Em resposta aos ataques israelenses às aldeias e casas seguras do sul do Líbano, particularmente na cidade de Kfar Houna, os combatentes da resistência islâmica bombardearam o assentamento de Hagoshirin com uma salva de foguetes Katyusha. 4. Em resposta aos ataques israelenses às aldeias e casas seguras do sul do Líbano, particularmente na cidade de Houla, os combatentes da resistência islâmica atacaram um prédio usado por soldados da ocupação israelense no assentamento de Metula com armas apropriadas. 5. Em resposta aos ataques israelenses às aldeias e casas seguras do sul do Líbano, particularmente na cidade de Houla, os combatentes da resistência islâmica atacaram um prédio usado por soldados da ocupação israelense no assentamento de Almanara com armas apropriadas. Está aqui. O Grupo do Líbano queima Israel de novo. Tá aqui, vocês podem ver os vídeos, né? Eu não posso dar play nos vídeos por causa das políticas do YouTube, mas eu vou deixar o link desse site aqui lá no comentário. Quando você for fazer um comentário, você clica para você ver esses vídeos, tá? Objetivos israelitas na guerra do Líbano são maximalistas e inatingíveis. Declarações de líderes e autoridades políticas israelenses sobre vitória total contra os movimentos de resistência na região, especificamente Grupo do Líbano e Grupo H, são fanfarronice perigosa, informou o The Atlantic. A revista sediada nos Estados Unidos demonstrou o interesse particular da possibilidade de uma ofensiva israelense no Líbano, descrevendo os objetivos de guerra israelense como maximalistas e amplamente inatingíveis. Conforme relatado pela revista, o Grupo do Líbano sabe que pode jogar o jogo longo muito melhor do que um exército tradicional, mesmo tão poderoso quanto o de Israel. O veículo também apontou para a possibilidade de uma guerra em larga escala no Líbano, atraindo combatentes da resistência do Iraque e da Síria, enquanto um cenário de pesadelo também veria o envolvimento do Irã e dos Estados Unidos. Ameaças contínuas de guerra contra o Líbano, feitas por oficiais israelenses, vêm no contexto de tentativas de empurrar as forças especiais do Grupo do Líbano e outras unidades para fora da área da fronteira. No entanto, tal tarefa ou a mediação de tal cláusula em um acordo é vista como quase impossível de ser alcançada. Em nenhum cenário Israel ganharia mais do que o confronto com
do que o confronto militar com o grupo do Líbano do que com a diplomacia, escreveu o The Atlantic. Tá vendo? Até revistas ocidentais estão falando, revista dos Estados Unidos, né, revista americana, dizendo que Israel não se daria bem numa guerra contra o grupo do Líbano no Líbano, tá? Contra o Líbano, na verdade, né? E aqui, mais interessante, eu achei esse artigo aqui que mostra como está a situação em cada assentamento atacado pelo grupo do Líbano, para você ver como é que a situação lá está desesperadora para o Estado de Israel. Olha só, Palestina do Norte ocupada, a maior catástrofe de Israel desde 1948. Os assentamentos do Norte estão sofrendo danos e ataques sem precedentes, devido aos incêndios do grupo do Líbano, com alguns se transformando em cidades fantasmas e terras áridas. Placa da entrada de Kiryat Shimona derrete em meio a incêndios intensos causados por drones do grupo do Líbano. Os bombardeios de foguetes e drones de ataques lançados contra instalações militares israelenses no norte da Palestina ocupada representam a maior catástrofe que Israel conheceu desde sua formação, disse Ronen Marelli, prefeito de Nahariya, segundo o jornal israelense Maariv. Em uma entrevista de rádio, Marelli disse: essa rotina absurda continua e acredito que o país está caminhando para perder a Galileia, ao Jalil, alertando que se Israel não agir, perderá ao Jalil, seja por não devolver os colonos para suas casas, seja por uma perda de segurança. De qualquer forma, você não pode continuar a viver assim, disse Marelli. Ele disse ainda que, como prefeito de Nahariya, não pode reclamar porque eles, colonos de Nahariya, ainda estavam vivos, mas de uma forma absurda. Margaliou sob o comando de Nasrallah. Nasrallah é o líder do grupo do Líbano. Por sua vez, o prefeito de Margaliou, Eitan Davidi, disse que o responsável por comandar a situação era Sayed Hassan Nasrallah, o secretário-geral do grupo do Líbano, enquanto nós, Israel, seguimos o ritmo que ele nos impõe. Ele desenhou a equação na frente norte, dizendo que quando Sayed Nasrallah e o grupo do Líbano atiram em direção ao norte ocupado, então Israel atira de volta. Se o grupo do Líbano não lançar um ataque contra o norte ocupado, então Israel não age. Em entrevista ao canal 14 de Israel, Davidi considerou que os ataques a Margaliou se tornaram rotina e que as forças de ocupação israelenses não estão liderando a frente, conforme as ordens do gabinete de guerra. O destino de Kfar Gilad está nas mãos de Nasrallah. Um membro da guarda de assentamentos israelenses, uma formação territorial, disse que a entrada de Metula e Kfar Gilad estava completamente exposta ao Líbano, o que torna qualquer movimento um alvo viável para o grupo do Líbano, tornando a situação uma realidade semelhante a um jogo perigoso de roleta russa, sempre que queremos ir para o norte, acrescentando que naquele momento seu destino está nas mãos de Nasrallah. Se o míssil não atingir um carro em movimento, ele incendiará dunas de terra de reserva, o que é rotina. Metula em pior situação. Quanto a Metula, ela foi descrita como uma ilha cercada por terras libanesas de 3 direções diferentes, tornando-se o assentamento sujeito a maior dano desde o início da guerra. O Conselho Local estimou que 600 unidades residenciais, 40 foram das 60 unidades residenciais, 40 foram danificadas pelos foguetes antitanque do grupo do Líbano, enquanto outras 200 foram danificadas por estilhaços de mísseis e bombardeios. Kiryat Shimona se transforma em uma cidade fantasma. Considerada uma cidade fantasma, Kiryat Shimona ainda exala um odor de queimado depois de sofrer grande incêndio que queimou 8.000 dunas de terra devido ao fogo do grupo do Líbano. Os semáforos foram fechados para permitir que os colonos dirigissem rápido caso precisassem esconder os foguetes do grupo do Líbano. Cerca de 700 foguetes caíram sobre Kiryat Shimona, destruindo e danificando pelo menos 1.000 unidades habitacionais. Quase todos os complexos dos assentamentos foram abandonados, com plantas crescendo aleatoriamente em espaços públicos e peixes já atingindo o crescimento máximo, porque ninguém vai mais pescar. Nada foi poupado em Manara. O proprietário do assentamento de Manara estimou que 70% das unidades residenciais foram danificadas, incluindo prédios governamentais. Ninguém para o resgate em Al-Malakia. Em Al-Malakia, os caminhões de bombeiros não chegam ao assentamento há algum tempo, mas os incêndios ainda estão acesos, com os colonos tentando apagar as chamas ao redor deles. O colono disse que um foguete atinge o assentamento a cada segundo, com 30 casas completamente danificadas e terras ainda em chamas. As forças de ocupação de Israel também vêm atacando o Líbano, a partir de campos agrícolas privados, enquanto o governo rejeita projetos agrícolas, considerando essa política terrível um espinho na realidade dos assentamentos nos próximos anos. Chamas do grupo do Líbano devoram Avivim,
Avivim foi descrita como uma terra árida consumida pelas chamas, onde ainda havia florestas. 60 casas foram identificadas até agora, já que o assentamento tem vista para a vila libanesa de Mauron al-Araz. Uma visita a Avivim era impossível, exceto no Eid al-Adha, quando o grupo do Líbano parou de atirar na ocasião. O prefeito do assentamento declarou que se sente um fardo para o governo, que continua negligenciando suas reivindicações e a dos colonos. Yaraon, um ponto sem retorno. Yaraon não sofreu tantos danos quanto outros assentamentos, mas ainda foi abandonado com medo de foguetes do grupo do Líbano. Seu prefeito relatou que tem certeza que não voltaria a ser como era. Então, pessoal, isso aqui é interessante. Ó. O que o grupo do Líbano está fazendo lá é o seguinte: não importa que ele não consiga causar a mesma destruição que Israel causa em Gaza, por exemplo. Mas a partir do momento que ele põe medo ali, medo das pessoas de ficarem ali, ele não precisa destruir a cidade inteira. Tá vendo? Essa parte aqui, esse local aqui quase não foi atingido, mas as pessoas não têm coragem de ir para lá. Se não tem pessoas lá, tem sociedade. Se não tem sociedade, não tem economia. Se não tem economia, o Estado de Israel sofre como um todo, né, essa situação. Então, essa aí é uma das equações aí, criadas pelo grupo do Líbano para pressionar o Estado de Israel. Quem vem para Dovev? Um colono de Dovev perguntou: quem está vindo para Dovev? Todo mundo está morrendo. Nem mesmo os mortos viram para serem enterrados aqui. Da casa deste colono, é possível ver a base aérea de Emeron, um alvo vital para o grupo do Líbano, enquanto o assentamento tem vista para a vila libanesa de Aron, de onde centenas de foguetes foram lançados desde outubro. Outro colono disse que teve que correr o risco de ir diariamente a Dovev para alimentar suas galinhas, mas entra furtivamente na toca como um ladrão, com medo de fazer um barulho que pudesse desencadear um ataque do grupo do Líbano. Um café da manhã com foguetes Burkan. Em Stula, um colono foi convidado para um café da manhã com ovos. Enquanto ele carregava os ovos recém-postos de sua toca de galinhas, um foguete Burkan do grupo do Líbano caiu perto da toca, deixando-o no hospital por 4 dias. Ninguém mais quer trabalhar aqui, nem os avaliadores de impostos, nem os contratados. Todos estão com medo, disse ele, observando que estava procurando um lugar para morar há meses, mas sem sucesso. No entanto, mesmo que o cessar-fogo seja imposto, o colono disse que nunca retornaria. 12 casas em Chitula foram atingidas diretamente, enquanto outras 30 sofreram danos indiretos. Apenas uma mulher reside em Chitula. Ela cozinha para os soldados da ocupação, que supostamente evitam visitar sua casa para evitar que ela se torne um alvo do grupo do Líbano. A mulher confirmou que o grupo do Líbano só tem como alvo soldados, não colonos regulares. Zarit, o que antes era conhecido como Éden do Norte, agora está cheio de danos, já que 30 casas foram alvos do grupo do Líbano. Como resultado, o colono exigiu que o governo de ocupação lançasse uma operação em larga escala contra o Líbano e cortasse laços com a Europa e os Estados Unidos por alguns meses. Sirenes ensurdecem Arabe al-Aranj. As sirenes da vila árabe ocupada de Al-Aranj soam a cada hora, mostrando a extensão do perigo que o assentamento sempre ocorre. Cerca de 120 casas foram atingidas direto ou indiretamente, sem nenhum sinal de vida ao redor da vila ocupada. Os moradores abandonaram sua casa e foram para outro local quando o grupo do Lima atacou uma reunião de soldados israelenses, matando um soldado e ferindo outros 13. A guerra já começou. As saídas de todos os assentamentos mostram o impacto da guerra. O jornal Marive disse que os abrigos fortificados ao longo das estradas eram sinais de guerra que estavam por vir, mas as árvores da floresta se transformaram em fósforos nus e o cheiro do fogo mostram que a guerra já começou. Então tá aí, pessoal, para você ver, é muito interessante essa compilação, né, da situação em cada assentamento para você entender o que está acontecendo lá no norte de Israel. Né? Isso é pouco falado, né, na mídia, né, passa a impressão de que Israel está vencendo a guerra e tudo mais, como na verdade o grupo do Líbano ele deixou Israel ali em uma sinuca de bico, porque ele disse que só vai parar de atacar o norte quando Israel aceitar um cessar-fogo na faixa de Gaza.
Enquanto isso, eles vão continuar atacando. Israel não ataca mais profundamente o Líbano por medo de receber um ataque ainda maior, como tem acontecido toda vez que Israel ataca um dos líderes e mata alguns dos líderes do grupo do Líbano. Então tem essa equação aí, né? Então por isso que é uma catástrofe, a maior catástrofe para Israel desde 1948. Lembrando, 1948 foi a guerra de independência de Israel, a, a guerra ali da fundação do Estado de Israel, né? Então é o que está acontecendo. É isso aí que por isso que é importante você ver todos os vídeos do meu canal para acompanhar essa situação. E para isso você precisa deixar um comentário. É sério, eu descobri que toda vez que você deixa um comentário é o sinal que você dá para o YouTube, dizendo que você gostou do canal. Então, se você comentar em todos os vídeos do meu canal que você assistir, o YouTube sempre vai mostrar meus vídeos para você. Se você não sabe o que comentar, diga apenas um muito obrigado, valeu Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite, ou diga a cidade onde você está acompanhando o vídeo. Isso já é suficiente para o YouTube começar a entender que você gostou do canal e começar a mostrar meus vídeos para você. Curta, compartilhe, mas principalmente comente. Até a próxima.